Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa segunda temporada do podcast Pode Empreender, uma parceria da TV daqui com a Plenos Gestão Empresarial. E hoje recebendo esses dois empresários fantásticos, esse casal altamente energético, a Fernanda e o Denilson, gestores da do Sol. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Que bom, gente, que bom. Eu também fico muito feliz de tê-los aqui. Mas antes de qualquer coisa, vocês sabem, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Então, a gente tem muitas empresas aqui que apoiam o nosso podcast, que apoiam a nossa programação na TV daqui. Assim como o Jornal A Notícia, a Auditec Assessoria Contábil, a Story Papelaria, a Viacom, o CFC Cadore, a Biolabor, o Hotel e Pousada IP, a do Sol Energia Solar, a Toque Final, o Mercadão dos Óculos, o Restaurante Lancheria e Churrascaria do Rock e a Plenos Gestão Empresarial. Agora sim, feito esse momento merchan, podemos falar sobre energia solar. Quem diria, né? Alguns anos atrás, mal se falava de energia solar, era algo tão distante. A gente olhava para a energia solar e pensava em países altamente ricos, com PIBs altíssimos, né? A gente falava dos Estados Unidos, Canadá, a gente falava dos países da Europa. E hoje é algo que está aqui, super acessível. E eu acho que é para isso que a gente precisa conversar e falar mais sobre esse assunto. Então, vamos lá? Mas antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês contem um pouquinho da história de vocês como empresários, um pouquinho da história da do Sol e como que surgiu a ideia do negócio. Pode ser? Sim. Então, eu sou o Denilson. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Merece. Obrigado. A gente somos sócios e donos da do Sol Energia Solar. A gente atende bastante cliente residencial, cliente pequeno, cliente grande, e às vezes a gente atende aquele cliente que pensa, não vai dar, é muito caro para mim. Hoje em dia está todo mundo colocando, está viável e compensa, né? A gente tem bastante prova social no nosso mercado e tem desafio, tem legislação nova, então a gente está caminhando, se capacitando e quebrando alguns tabus assim da mentalidade do vendedor ou até mesmo do cliente que é... Falaremos sobre isso, Denilson, não corta minha pauta. Me conta agora como é que surgiu a ideia da do Sol. Fernanda, vocês já tinham alguma relação com o negócio antes de abrir a empresa? A empresa vai fazer 1 ano agora em abril, né? Agora em abril estamos comemorando um ano de aniversário, inclusive, a gente já está com algumas ações em andamento. Tem mais uma que está surgindo aí já, batendo na porta para o mês de aniversário, específico para o mês de aniversário. Um baita presente para os clientes. Coisa boa. A do Sol, ela nasceu do nosso desejo de botar nossas ideias em prática, né? De botar todos aqueles anseios que a gente tem em resolver problema. Inclusive, um dos vídeos de iniciação da do Sol foi exatamente essa pauta. A gente é resolvedor de problema nesse sentido. Às vezes o cliente nem sabe que precisa ou acha que não precisa, e aí a gente acaba chegando, entregando uma solução diferente, e isso nos agrega muito, assim, nos valoriza muito no nosso trabalho, para com nós mesmos, né? Sim. Primeiramente, eu acho que primeiro nós temos que nos sentir bem fazendo aquilo que a gente está fazendo. Exatamente. E aí depois, automaticamente, tu tá entregando o teu melhor, tu tá dando o melhor de ti. E a do Sol, ela nasceu justamente nesse anseio. E aí a gente foi... O Denilson já trabalhava, né, com solar, já estava atuando na área há mais de 2 anos e meio, quase 3, quando a gente decidiu montar a do Sol. E aí, como qualquer empresa iniciando, a gente começou devagarinho, né, a passos lentos de iniciação, mas com o nosso desejo é muito maior, a nossa ambição também. Então a gente, conforme o andar da carruagem, vai aumentando os passos e almejando mais, né? Sim. Tanto para a empresa, quanto para nós, quanto para os nossos colaboradores. Coisa boa. Na verdade, dá para observar que durante esse quase 1 ano de caminhada, vocês cresceram a passos largos, né? A empresa evoluiu bastante em termos de estrutura, de equipe, de tudo, né? Sim. Principalmente a questão operacional, gestão, né? A gente tem um apoio muito grande, tanto da Plenos quanto dos nossos colaboradores.
a gente investe nessa parte de treinamentos muito forte, porque a gente acredita assim, que se eu tenho se eu tô bem preparada, se eu tenho um profissional bem preparado, eu não, inclusive é um dos cursos que eu tenho lá dentro com eles, eu não vou ficar sem ter uma resposta, né? Eu não vou deixar o cliente no vácuo ou faltar com alguma resposta. Então a gente fica muito tranquilo em largar um vendedor, em direcionar ele na rua, ou enfim, para ele resolver de fato, né? Perfeito. O que acontecer. Agora eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade em saber como surgiu a ideia do nome, do Sol. Como é que foi isso, assim? Foi uma ideia de vocês dois juntos? Foi um que acordou e disse, do Sol. E aí veio com essa ideia, assim, como é que foi? Porque é bacana, né? Ela colou bem, é um nome curto, é um nome que tem toda uma representatividade, né? É um nomezinho chiclé, né? A gente tinha algumas outras opções, e aí a gente colocou, eu dei uma ideia, a Fernanda deu outra, aí a gente foi pensando ao longo de meses isso, até que a gente achou do Sol uma coisa bem chiclé. Quando a gente fez isso, a gente analisou justamente isso. O nome tem que ser curto, tem que ter a ver com o negócio, né? Negócio, e tem que ser chiclé, ele tem que grudar na cabeça. Então a gente pensou nesse aí e acabamos decidindo por esse, e a gente gosta do nome, gosta da logo. Ficou muito legal mesmo. Show de bola. Me conta uma coisa. Tu falou, Fernanda, que o Denilson já tinha uma atuação no setor de energia solar antes mesmo da abertura da do Sol, né? Então já vinha com uma trajetória, vinha com uma bagagem, né, Denilson? Sim. Que é muito bacana também. E tu, Fernanda, quais eram as tuas atuações anteriores? Eu sei que tu tem relação bastante com vendas também, né? Independentemente de área que a gente escolha trabalhar, tu sempre tá vendendo, né? Tá sempre vendendo alguma coisa. Eu iniciei na venda já desde casa. Eu trabalhava com a minha irmã, ela tinha uma fruteira, teve muitos anos, quase 20 anos de fruteira. Nossa! E aí a gente ia e voltava numa cidade próxima que tinha, que era Roque Gonzales. Eu ia e voltava todo dia com ela. Enquanto eu morava em casa, eu tinha essa ocupação em casa, né? Aí depois eu comecei a trabalhar em salão, trabalhei por conta própria, né? Prestava serviço sempre. Então, a venda, ela sempre viveu comigo, né? Eu vendia, quando morava com a minha irmã, vendia fruta na fruteira com ela. Depois que eu saí dali, fui trabalhar em salão vendendo o meu serviço, né? Minha mão de obra, mas também produtos, que era o que agregava muito no salário, no pagamento. Com certeza, aumentava o ticket médio, né? Isso, e aí eu sempre via a venda como como alavancar, né? Uma alavancadora ali. Então eu enxergava a venda sempre como uma porta, aliás, um degrau para eu chegar numa porta maior, cada vez maior. Então a venda ela sempre foi muito maior que o meu salário. Então aí eu comecei a perceber que a venda era uma coisa boa, era uma coisa nem sempre fácil, né? Não é de fato, mas uma coisa boa de se fazer, ela trazia resultados bons. Então eu sempre vendi, sempre tive produtos estética, produtos de perfumaria, às vezes já tive utensílio. Resumindo a história, Fernanda é turca desde sempre. E se facilitasse sair com ela é um perigo. Qualquer coisa ela te vende também, né? Se bobear. Se der brique, como dizem. Negócio, né, gente? A Fernanda é um problema, né? Eu sempre falo pra todo mundo que vai conversar lá na do Sol de cuidado com a Fernanda. A Fernanda é muito... Ela é que decide, ela é que tem a caneta. Muito bom. Deixa eu perguntar pra vocês da do Sol. Qual é o mercado de atuação? Onde é que vocês estão trabalhando, além de São Luís Gonzaga, hoje? Hoje a gente tem bastante projeto em Santiago, Unistal, dali, aquela área ali, a gente tem atendido bastante. São Borja, o pessoal tem ido. Bossoroca, aqui, essas cidades vizinhas nossas aqui, o pessoal tem visitado bastante, trago bastante projeto, né? Negócios, sim. E são áreas perto, bom de atender, então a gente tem atendido bastante ali. A gente tem alguns projetos mais longe, assim, mas a maioria é nessas cidades mesmo. Fazendo a região mesmo, fazendo a cobertura da região. Perfeito. E dentro desse mercado que vocês percebem, assim, o que está mais crescente, mais em ascensão? A gente ainda está falando de um crescimento potencial do residencial, a gente tem as empresas, as áreas rurais. O que vocês estão percebendo, assim?
Hoje o mercado de energia solar ele tem bastante oportunidade. Tem oportunidade para quem quer investir, por exemplo, eu tenho um valor, eu quero investir para ter uma rentabilidade tal. Então com energia solar hoje tu pode ir lá e fazer uma usina, vender essa usina, alugar essa usina para uma cooperativa e receber por isso. Então para quem é investidor, para quem quer em vez de comprar, por exemplo, um imóvel, pode também investir. É um baita retorno, né, gente? O payback é bem mais curto, né? Um retorno ali de uns 18%, então, ao mês. Interessante. Ao ano. Uns 18% ao ano de retorno. Para investidor, para quem... Comércio, geralmente o pessoal é muito, muito bom, né? Quem tem ali um mercado, uma padaria, o retorno é bem... dá uma diferença boa na margem de lucro, tudo, né? E residencial também o pessoal tem feito bastante. O mercado de residencial é um mercado muito grande hoje. Hoje a gente pensa assim que tem uma fatia muito grande de residencial para atender, né? Tem muito mercado, né, para ser explorado. O residencial, ele cresce diariamente, né? Porque o jovem de hoje vai ser o adulto de amanhã, né? Então... É outra mentalidade também, né? Mentalidade. E hoje já existe muito forte os condomínios. Então, eu não tenho mais o leque se abriu, né? Sim. Eu não tenho mais só essa opção casa, mercado. Ou fábrica. Existem outras opções para se explorar e clientes que, sei lá, ano passado estavam num momento de não fazer, esse ano estão ou vão estar. Sim. Então, é bem expansivo. Outro ponto interessante da energia solar que antes nós como empresa, integrador, o vendedor em si, ele chegava lá e vendia para o cliente assim, você compra energia solar e troca a sua conta de luz pela parcela e tal. Sim. Hoje em dia, a gente aborda o cliente de uma forma diferente. Você coloca energia solar, você tem mais conforto, você vai fazer economia lá no gás, por exemplo, você vai colocar um fogão a indução na sua casa. Então, hoje a gente aborda o cliente de uma forma diferente, né? Não pensando só em economia no caso da financeira, da né? troca ali. Isso. Mas pensando a longo prazo, por exemplo, daqui a alguns anos, hoje já o mercado de carro elétrico já aumentou bastante. Então, a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, a pessoa hoje ela tem um sistema para casa ali, para a cozinha dela, daqui a pouco ela vai ter um sistema, vai ampliar esse sistema para abastecer o carro, né? Então a gente tem um mercado muito grande, com bastante tecnologia surgindo toda hora. Por exemplo, ontem eu estava vendo uma placa lá, que é um painel que tu pendura ele no lugar, conecta ele um no outro ali, em série, vamos dizer, e já liga numa tomada, ele já ajuda a economizar também. A tecnologia, então tem muita coisa muita tecnologia vindo, então tem bastante mercado ainda para ser explorado, falando em energia solar, né? Sim. Eu queria que vocês ajudassem, até para quem está nos assistindo em casa, que vocês ilustrassem, assim, com uma ideia, por exemplo, em média, tá? Hoje, vamos supor, assim, dá um exemplo de um valor de conta de energia elétrica que uma família pague e mais ou menos, assim, em média, como é que ela poderia fazer isso? Assim, quanto que ela vai trocar nesse sentido, assim, ela paga R$500, por exemplo, de conta e, em média, o que ela conseguiria fazer isso em valores de financiamento e de retorno? Como ficaria essa lógica? Numa residência, hoje, um cliente que gasta ali R$500, geralmente a gente faz um projeto maior para esse cliente. Por exemplo, um projeto de 680 kW, para gerar um pouco mais, já pensando na questão de conforto, de consumo maior mesmo de energia. Então, pensando nisso, ele vai ficar com uma parcela parecida com o que ele tem na luz, né? Mas pensando tem também o lado que o sistema dele, ele tem pelo menos ali, os aparelhos hoje tem um inversor no mínimo 10 anos de garantia, os módulos no mínimo 12 anos de garantia, né? Então o sistema dele, ele se paga e ele usufrui por um bom tempo ainda, né? Sim, exatamente. Porque isso é uma curiosidade das pessoas, né? Sim, é. E outra, hoje a gente conta muito forte com o sistema on-grid, que é o sistema que é conectado na rede, né?
em localidades, em locais que não tem essa rede, que ela não está disponível, ou onde há muita queda, enfim, sobrecarga ali, e a concessionária falta com essa disponibilidade, às vezes, aí entra o off-grid, né? Então, esse off-grid, logo também, ele vai ser uma coisa um pouco mais real. Hoje, a gente não consegue fornecer esse sistema tão forte quanto o on-grid, porque ele se torna um pouco mais caro, né? Então, é uma coisa que está vindo também, vai começar a ser mais real, que acaba, hoje o público mais alvo de baterias, de sistema on-grid é motorhome, né? Lugares mais afastados. Hoje a gente tem nos polos, inclusive, locais onde não tem Antártico, enfim, onde não tem a rede que passa, é tudo off-grid. Olha que interessante. Isso é para ver como a gente fala tanto de energia solar, né? Porque ainda bem que se popularizou bastante o assunto, até porque gera uma aceitação maior do público, mas ainda tem muita coisa para a gente conhecer, né? Bastante. As pessoas, às vezes, elas utilizam a única ideia que elas têm, o único conceito é em relação a, como tu falou, né, Denilson? A trocar valores, a trocar a conta pela compra do sistema, mas vai além, né? Vai bem além. E que bom que hoje é uma coisa um pouco mais próxima das pessoas. A gente ainda no dia de hoje escuta muito cliente dizendo, não, isso é muito caro. É uma coisa que eu não vou ter como pagar, eu não preciso, né? Não vale a pena eu colocar. E não é por aí, né? Enquanto outros fazem planejamento para isso, né? A ideia hoje da energia solar, de fato, é dar mais tranquilidade para a pessoa, mais conforto mesmo. Por exemplo, a pessoa aposentada ali e tal, se privando de usar um ar, se privando de, né? Já trabalhou, já fez o que tinha que fazer. Exato. Tá na hora de viver mais confortável, mais... É exatamente isso que eu ia perguntar para vocês, assim. Quais são os principais benefícios, vantagens, fora a questão financeira, até porque a gente tem situações, né? Tem aquela situação do cliente que vai, por exemplo, pegar um financiamento, um empréstimo, que ele vai ter que pagar aquela parcela para esse terceiro que vai prover esse recurso para ele. E a gente tem aquele cliente que tem o dinheiro em cash, que é aquele que vai pagar à vista e que ele não vai assumir esse custo financeiro por esse pagamento, então ele só vai ter a conta ou zerada por algum período ou com valor mais baixo do que ele pagava. Mas vamos além disso. Quais outros benefícios, vantagens? Porque a gente estava falando aqui de mentalidade, né? E essa geração que está chegando aí, que é uma geração mais jovem que eu, mais jovem que vocês que são mais jovens do que eu, essa geração já vem com um pensamento diferente, já vem falando sobre sustentabilidade, sobre se preocupar com o planeta. Tanto que a gente está vendo, né? Por exemplo, o número de carteiras de motorista que foram feitas no Brasil nos últimos 2-3 anos, não só pela questão da pandemia, mas né, e pelo valor que subiu da carteira, mas tem muita gente dizendo que não vai fazer porque prefere usar Uber, porque prefere usar, né, qualquer aplicativo, porque prefere usar, por exemplo, veículos compartilhados, como a gente já tem na Europa, em outros países do mundo. E aí, então, além dessa mentalidade de sustentabilidade, dessa economia, o que mais vocês percebem dos clientes de vocês que movimentam as pessoas para fazer a instalação do sistema de energia? Primeiro, a ideia do conforto, né? Conforto. Começa por aí. Eu tenho clientes assim que não tem ar em casa. Imagina, nos dias de hoje tu não tem em São Luís Gonzaga, que tem um né? sol pra cada um. Pô, o bom do sol para cada um é que a gente consegue fazer bastante geração de energia, né? Gera mais. Mas o que tá entrando muito forte é essa pegada verde, né? Essa pegada ecológica. Carbono zero. Carbono. Economia, essa coisa do ser mais sustentável, ser mais autossustentável, né? Prova disso é carregadores de carro sendo fabricados numa expansão muito maior. É verdade. Do que, por exemplo, motores de carro, né? Hoje a gente já tem uma indústria muito forte informando que não vai mais produzir veículos a combustão no Brasil. Então, isso é prova de que está tendo um movimento que está acontecendo a nível global e que é aquela coisa, ou a gente se adequa, né, flexibiliza, se encaixa e capta qual que é a real necessidade do cliente final, o que é a necessidade dele e atende, ou fica para trás, né? Não tem outro meio.
Mas eu acho que a pegada, ela tá vindo nesse sentido, assim. O pessoal tá bem inclinado, bem como tu disse, para esse mundo mais atual, para essa coisa mais, eu sou sustentável, eu contribuo pro meu planeta, até porque, de fato, o planeta, né, ele é a nossa casa. Tá pedindo socorro, né, gente? É verdade. O que é bacana do trabalho de vocês, que eu sempre falo, é que vocês ajudam o cliente, de fato, porque vocês estão trazendo uma contribuição que é direta para o dia a dia da pessoa, que é para a qualidade de vida, que é para o conforto dela, que é para o bolso dela também, né? Então, não sejamos hipócritas, vai impactar. E todo mundo quer isso. Ninguém quer, que bom que eu vou pagar mais conta de luz, né? Essa semana até a gente recebeu um áudio, né, de um cliente nosso. Exato. Ele colocou 12 módulos, eu acho, 10 ou 12. Enfim, ele não precisava daqueles, mas ele colocou, daí ele tá distribuindo pro pai dele, tá usando mais à vontade e tal. Aí uma parte do áudio dele diz assim, o homem velho lá, o que é o pai dele, o homem velho lá se esbaldou, tá gastando de verdade. E não vem conta. Ai, que coisa boa! Pra gente que escuta isso, é muito bom porque o que ele me fala com essa fala dele? Eu tô tendo qualidade de vida, né? Vocês me proporcionaram isso, vocês me trouxeram essa solução que antes eu e meu pai não tinham. Isso gera aquela satisfação, aquece o coração, né? No fim do dia. É muito bom mesmo. Coisa boa, verdade. E aí, dentro dessa lógica, eu quero fazer a pergunta para vocês que eu acho que muita gente deve fazer, ou se não faz diretamente, começa a trazer objeções na hora da venda, que é a seguinte: quando eu devo instalar o sistema de energia solar na minha casa, na minha empresa? Existe assim, nos 12 meses do ano, existe um prazo ideal, ou como é que é? Ontem? A gente acredita que o prazo ideal é quanto antes melhor, né? Até porque hoje existe uma legislação que ela vai aumentando a taxação conforme os anos vão passando. Então, o quanto antes a pessoa colocar, mais rápido ela tem o retorno dela ali e tal. E isso ajuda na negociação e payback, todos os fatores de retorno ali. Sim. Então, quanto antes a pessoa colocar, melhor para ela, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente está entrando agora, inclusive, num período de troca de estação, né? A gente vai passar do verão para o outono. E a gente já vai para uma época mais de frio e as pessoas, elas têm uma tendência a se lembrar de energia solar quando começa a aumentar a conta ali, outubro, novembro, vai começar o uso do ar-condicionado, enfim. Mais salgada. Exato. Mas é justamente nesse sentido que vai essa pergunta da instalação, porque eu queria que vocês explicassem para quem está nos assistindo, porque eu acredito que isso seja uma dúvida de muitas pessoas, como que funciona em termos de prazo, tá? Vamos supor, eu coloquei, meu sistema foi instalado agora início de março de 2023. Como é que são esses prazos? A partir de quando? Em 30 dias eu já começo a ter geração que vá suprir a minha demanda? Qual é o prazo médio, assim? Como é que funciona? Hoje tem vários fatores que a gente tem que considerar, né? Quando a gente entra nesse prazo de sazonalidade, é justamente esse fator inverno, frio, chuva. Incidência solar, né? Incidência solar, né? A radiação. Então, quando nós tocamos nesse ponto, claro que a gente conta com aquela geração, mas a gente sempre deixa muito claro para o cliente todas as informações nesse sentido, né? Eu estou entregando a geração ali, mas inverno a gente tem esses poréns, né? Muita chuva ou muito nublado, né? Então não deixa de ser vantajoso, não deixa de ser bom fazer, mas essa captação ela é menor no inverno, é inevitável. Claro, o consumo também é menor no inverno, sim, né? Mas existe sim essa diferença aí de gráfico quando a gente compara verão e inverno, é natural. O que acontece é que no verão a gente tem os dias mais longos, né? Isso. Tu pega o sol, começa ali 5, 6 da manhã e vai até 6, 7 horas da noite. E no inverno o dia começa a clarear mais tarde, vamos supor 7, 8, e ele acaba escurecendo antes. Então o período de luminosidade ali é menor, por isso que diminui um pouco a produtividade no inverno. Sim. Mas a eficiência dos módulos no inverno é melhor, tem esse detalhe, né? Porque não é tão quente. Entendi. Né? Então a placa ela produz melhor
durante o inverno, mas o período de tempo é menor, entendeu? Entendi. Muito aquecimento da placa prejudica, né, a eficiência dela. Ela trabalha, mas trabalha com aquela alta temperatura. Sim. Quando tu tem uma temperatura mais amena, tu consegue ter uma produtividade boa ali. A placa vai trabalhar num equilíbrio melhor, assim. Resumo da ópera, todo tempo é tempo para fazer a instalação do sistema. Até que uma vantagem de instalar agora é que chega o verão, já vai estar com uma geração que já vai estar... Tu já vai acontecer a questão do crédito daí, né? Porque hoje no verão, o que acontece? Eu instalo na minha casa no verão, e aí eu já tô tendo aquele autoconsumo, já tô tendo aquele crédito gerado. Eu não tenho tempo para... Mas eu não tenho tempo para dar essa subida, exatamente. E aí, quando dá aquela queda, eu também tô gerando, também como tô se consumindo. fosse a lógica assim, eu tô enchendo um balde d'água, mas tô tomando água na outra ponta. Exato. E ali, agora eu consigo encher com água e depois tomar água, né? Exatamente. Desenho perfeito. Eu me esforço, pessoal, me esforço. Quem coloca agora tem, por exemplo, 8 meses ali para acumular sobra, para acumular o crédito pro verão. Para quem colocar esse mês, por exemplo, tem 8 meses. Isso é padrão de comportamento. Não existe aquela pessoa que não muda o comportamento de uso. Mas é óbvio. Gente, nós temos clientes assim, ó, e isso é bom, porque eles levam a sério o que a gente fala. Claro. A gente tá vendendo o conforto ali. Exato. Mas nós temos clientes assim que subiram de 300 kW para 800. Tranquilo. Botaram até piso com aquecimento. Não, botaram no canil. Que legal! Realmente aumenta, o pessoal vive uma vida mais confortável. Coisa boa. E para piscina também funciona? Dá para colocar sistema para aquecimento? Como é que é? O sistema de aquecimento ele é um outro sistema. Ele é um outro sistema. É um outro sistema. É diferente. Mas é outro sistema também que ajuda bastante, né? Trabalha ali na questão energética. Mas para quem tem aquecimento de piscina e tem motor, enfim, automaticamente entra na mesma história, né? Vai precisar da energia, entendi. Se tem geração, tá compensando, tá oscilando. Perfeito. E aí, vamos falar um pouco sobre essa nova lei, né? 14.300. Isso, quase, cheguei lá. Porque é um assunto super comentado, no passado foi falado bastante sobre isso. O que, de fato, isso impacta para o consumidor final, para aquele que vai fazer a compra do sistema? Assim, o que mudou, o que mexeu? O que mudou é que com a lei 14.300, hoje o cliente paga o fio B, que é como se fosse um pedágio para a concessionária? Para a concessionária, da energia. Por exemplo, assim, ó, a energia que ele produz durante o dia e consome durante o dia, ele não paga nada por isso. Aí a energia que ele produziu para mais, ele injeta na rede. Quando ele pega ela de volta, ele paga um pedágio. Seria um valor ali pela disponibilidade do fio, né? Entendi. Então é um valor que vem cobrado, que antigamente não, ele vinha de uma forma diferente, na verdade. Mas nada que tenha inviabilizado os projetos, né? Muito pelo contrário. Existe até aquela fala de algumas mentes um pouco limitadas que o fio B passou a existir. Na verdade, ele já existia. Ele já existia, né? A gente já fazia o pagamento disso, só a gente não era sabido. Não era explícito. Não era explícito. Tá, entendi. E agora é. Agora ele virou o pivô das falas, das conversas. Então, a gente escuta muito, inventaram esse fio B. Não, ele já estava aí quando a gente chegou. Mas um cliente que não colocar, por exemplo, quem decidir não colocar energia solar, vai pagar o fio B da mesma forma, paga, né, na conta de luz. Entendi. Então, o ponto é que quem coloca reduz o valor do quilowatt ali e acaba economizando, né? Jornal A Notícia, o jornal semanal de São Luís Gonzaga e região. Acesse também o jornal digital anoticia.com e fique atento às notícias de nossa cidade e região. Plenos Gestão Empresarial, empresa de consultoria e treinamento em marketing e vendas, com mais de 120 clientes atendidos em todo o Brasil e até no exterior. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais.
Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Story Papelaria. A Páscoa está chegando na Story Papelaria. Os melhores chocolates de Gramado você encontra aqui. Siga nossas redes sociais, @Story Papelaria. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Hotel IP. Você que vem a São Luís a trabalho, passeio ou até mesmo você daqui de São Luís que quer sair da rotina, faça já a sua reserva no Hotel IP, pois o seu conforto é nossa responsabilidade. CFC Cadore. Aqui você faz a sua primeira habilitação, renovação e mudança de categoria. Aulas teóricas, presenciais e remotas, práticas com os instrutores qualificados. CFC Cadore, a arte de formar condutores. Biolabor, laboratório de análise clínica, inteligência em diagnóstico rápido, seguro e confiável. Realiza uma ampla gama de exames laboratoriais. Biolabor, prevenção e saúde lado a lado pela vida. Do Sol Energia Solar. Cansado de pagar altas contas de energia? Nós temos a solução para você. Sistema fotovoltaico para empresas e residências. Atendemos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Faça um orçamento, você vai perceber como reduzir sua conta de energia. Restaurante, churrascaria e lancheria do Rock. Quando bate aquela fome, você tem apenas um lugar para ir. Vai no Rock. Não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido, o melhor X da cidade, e buffet livre e por quilo todos os dias. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Aqui você encontra qualidade e garantia, projetos e soluções exclusivas para os seus ambientes. Temos uma política de vendas que viabiliza sua compra. Atendemos toda a região. Venha! Vamos falar agora para quem já tem o sistema implementado, já tem na minha empresa, já tem na minha casa, já tem na minha área rural. Que cuidados eu preciso ter? Como é que funciona? Assim, eu preciso fazer manutenção, eu preciso limpar as placas, com que frequência? O que vocês aconselham? O ideal é a cada 8 meses ali a pessoa fazer uma limpeza, fazer uma revisão do sistema, né? Lavar o sistema pelo menos a cada 8 meses, se for na cidade, vamos supor. Uhum. Se for no interior, que tenha muito a incidência de sujeira, aí tem que ser um pouco mais próximo, assim, tem que ser a cada 6 meses, 4 meses. O que mais atrapalha, assim, tipos de sujeira que vocês estão falando? Olha, tem um caso específico de uma cliente nossa, ela fez o sistema com outra empresa e ela ampliou com nós. Uhum. E aí a gente já fez uma higienização para ela lá nas placas e ela começou uma obra na frente da casa, ela tá aumentando a casa. Uhum. Ela tá dobrando o tamanho da casa, na verdade. Então, assim, ó, é meses de poeira, de cimento, de areia caindo em cima da placa. Não necessariamente tem poeira de terra, mas tem material, tem sujeira e resíduo. Esses resíduos, eles impedem a incidência e aí prejudica a geração, né? E aí a pessoa, quando ela tem o sistema, mas não acompanha essa geração diariamente, ela só vai perceber quando chegar a conta. Que daí a conta vai chegar mais... Vai levar um susto! Mas com vocês não leva susto, porque eu sei que vocês fazem monitoramento, né? Tem
monitoramento. Esse monitoramento é um monitoramento diário que vocês acompanham via sistema? Via sistema. Uhum. Tem o sistema lá do cliente, né, que ele faz um monitoramento dele, e aí mensalmente ele recebe os relatórios mediante o monitoramento que a gente faz interno. Então existe essa comunicação entre o aplicativo que ele tem lá e o nosso sistema de monitoramento da empresa. Então a gente consegue ter essa conversação, consegue gerar relatório mensal e ali nesse relatório vai tudo. Geração, consumo, quanto gerou, quanto consumiu, o que já retornou, né? Porque essas informações a gente alimenta lá e aí o sistema te devolve completinho. É maravilhoso, assim, é simplificado. Vai uma usininha desenhada lá pro cliente. Isso é muito bom, muito bem. Deixa eu perguntar pra vocês darem uma relaxada aí, fazer uma perguntinha bem boa pra vocês. Como é que é trabalhar junto? Como é que o casal trabalha junto, trabalha bem, assim, ou não trabalha bem, ou dá uma... Como é que é nos bastidores, assim, vocês dois? Como é que é? Pessoal, pausa pros comerciais. Não, brincadeira. Como é que é? Todo mundo pergunta pra mim pro Rafael, né? Trabalho que ele nem sabe como é que é trabalhar. As pessoas perguntam muito pra mim e pro Rafael, quero saber. Eu quero perguntar pra vocês agora. E o Brasil quer saber, porque o Brasil tá vendo aqui. Como é que é? Casal? Vocês levam muita coisa pra discutir em casa? Como é que é? Assim, eu não levo isqueiro pro trabalho, né? A gente não pode levar arma de fogo, não dá. É tranquilo. Como é que é? Vocês têm um perfil diferente, né? Isso é bem nítido, assim, né? Bem diferente. O Denilson, quando ele entra no modo pensante dele ali, não adianta falar com ele que ele tá compenetrado. Em outro mundo. Em outro mundo. Ele entrou no mundo particular dele. E a gente tem divergências de pensamento, de posição, de muita coisa, sim. Só que o legal de sermos totalmente diferentes é que analisa sempre o ponto de vista do outro. Isso. Sabe? A gente dá esse passinho pra trás. Porque a gente sabe da importância disso pro negócio, a gente sabe da importância disso pro dia a dia. E o legal é isso. Porque, como a gente estava comentando antes, ali, sobre o tabuleiro de xadrez, é incrível isso, né? Porque tu precisa analisar o ponto de vista do outro, tu precisa respeitar o ponto de vista do outro para te entender que não é só a tua verdade que existe, né? Sim. Então, esse trabalho em conjunto, ele tem, óbvio que tem as suas diferenças, nós enfrentamos divergências diárias, mas o legal, pra mim, pelo menos do meu ponto de vista, vamos ver, é que a gente respeita a opinião do outro. Legal. Então a gente dá esse passo pra trás, se rir às vezes, né? Dá aquela estremecida, mas o legal é isso, que a gente considera sempre a possibilidade do outro dar certo, não só a nossa verdade, né? Ótimo. Concorda, Denilson? Tu tem uma oportunidade de fala. Funciona assim, pessoal. A Fernanda fala e o Denilson concorda. Vocês entenderam já? Brincadeira. Até porque vocês também têm atuações diferentes na empresa, né? O Denilson, ele é o diretor comercial, né? O gestor que faz controla, cuida da equipe, né? Das vendas, mais diretamente, né? Fico mais na parte estratégica das vendas, fica mais na parte financeira ali. Administrativa. Então a gente trabalha junto, mas cada um faz a sua parte na empresa. Cada um com as suas atividades, vamos dizer assim. A gente Legal. tem as atividades bem definidas já. Ótimo, isso é perfeito, então, né? Cada um cuida do seu... E a Fernanda é projetista também, né? Não sei se esse é o termo, né? Esse é o termo também. Mas a Fernanda também sabe fazer todos os projetos, né? Sim. Eu sou técnica, né? Na área e estou aumentando a especialização agora para uma engenharia. Opa! Então a gente tem que estar... O estudo é constante, né? A gente não pode achar que sabe porque sabe isso, achar que sabe muito ou tudo. Então eu tenho isso bem claro, assim, para mim. Não sei, não é nem falsa modéstia. Realmente a gente sempre tem muito que aprender. Muita novidade. Esse é um mundo que muda assim, ó. Eu ouso dizer que diariamente a nossa área evolui. Diariamente. Porque a tecnologia, ela anda a passos muito largos. As invenções, os testes que vão acontecendo são muitos também. Então, assim, hoje, aquele módulo que a gente tem lá na nossa casa, gerando de 405, daqui um mês ou dois, talvez ele nem exista mais, né? Assim como não existe mais o 300 e pouco lá, que foi produzido. Então, tu pensa assim, como que vai ser daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos? Por isso tem que se preparar, né? O que nós estamos prestes a encarar?
Eu também gostaria de saber. O que está prestes a acontecer. Então, se a gente não tiver, se a gente preparado, já tu dá aquela estremecida, né? Tu não sabe o que vai vir, imagina sem preparo, sem conhecimento, sem o mínimo de, né? Verdade. Dentro desse contexto, eu queria perguntar também para Fernanda especificamente, assim, Fernanda, como é que é ser mulher nesse meio que a gente ainda percebe, assim, a gente teve agora recentemente o evento de energia solar, o primeiro encontro de empreendedor de energia solar aqui em São Luís, e a gente percebia, assim, muita cueca, né? É muito homem. E aí, não, como é que a gente vê a atuação feminina, assim, nesse contexto? Existe, infelizmente, existe ainda muito uma visão, não vou dizer torta, não sei nem se é essa palavra, não quero usar uma palavra errada aqui, mas existe ainda essa visão de que é um mundo mais masculino, que as abordagens masculinas talvez tenham um desempenho um pouco maior. Hoje eu também ouso dizer que é muito bom estar nessa área. Tem muita mulher atuando, tem muita engenheira, tem muita mulher inteligente, mulher bonita, sabe? Então é muito bom pra gente do lado de cá feminino ver que essa área está sendo cada vez mais ocupada por mulheres. É muito legal isso. Porque a gente tá, até ontem, não só nessa área, mas em todas as áreas, as mulheres tinham uma participação muito menor. E eu falo isso no efetivo participativo e no efetivo financeiro. Né? Verdade. Em todos os aspectos nós éramos minorias. Só que, claro, aí a gente entra numa outra seara, que é a questão cultural, educacional, enfim. É muita geração da mesma coisa para se mudar. Então, a gente ainda está no processo. Exatamente. E o legal dessa mudança, dessa novidade, desse giro que deu, é que tem muita ideia boa vindo, que tá aí e que vem de mulheres. Isso é fantástico, né? Tem bastante referência feminina no nosso setor, sim. Tem bastante mulher que tá... Nossa, que é expoente já. Tanto na venda, tu enxerga no campo, vendedora, engenheira, pessoal de distribuidora, bastante mulher mesmo, palestrando, passando conhecimento ali. E referência de mercado mesmo. Então hoje as distribuidoras mesmo, né? É muito mais mulheres. Tem bastante mulher. Interessante, né? É um mercado bem... Na equipe de vocês têm também mulheres, né, agora? E aí eu queria que vocês falassem um pouco da equipe de vocês, como é que tá hoje, como é que ela está organizada, o pessoal conhecer mais, e vai encontrar, vem muitos carros da do Sol pelas ruas e pela região, e como é que tá hoje o pessoal? O nosso povo hoje, assim, hoje todos os vendedores, eles mesmos fazem o projeto, eles fazem ali o dimensionamento, então eles têm um conhecimento bem amplo, assim, claro que toda hora estão estudando, não tem como, né, uma parar, coisa né? Que não para de estudar. Mas tem autonomia do começo ao fim, né? Tem, eles conseguem iniciar desde a abordagem até a finalização do projeto, a apresentação do projeto, inclusive não análise financeira, mas ter uma noção para o cliente. Porque esse hoje é outro ponto, assim, que o vendedor acaba, querendo ou não, ele é questionado sobre isso do cliente final para com ele. Então ele precisa estar preparado, né? Claro que a gente não é taxativo com essa questão de valores, porque cada cliente tem a sua situação, né? Cada cliente tem o seu momento, tem a sua relação bancária, a sua relação financeira com a sua instituição, né? A gente não consegue precisar. Essa análise lá quem vai fazer é o banco. Sim. Mas o vendedor consegue fazer todo o passo a passo. Bem ótimo. Mas falando do time, o time é bem unido, o pessoal se ajuda, às vezes saem junto, prospectam junto, fazem venda, cada um faz a sua venda, mas às vezes vão para um lugar todo mundo junto, atendem, né, uma determinada localidade. Então a gente tem uma equipe não tão grande, mas muito unida, com bastante troca de conhecimento, né? É bem comum a gente fazer a roda de mate lá e cada um se coloca, cada um se posiciona, tira as dúvidas, porque não tem, é como eu disse, uma área que está todo dia evoluindo, a gente todo dia tem uma novidade, tem um problema novo, tem uma situação nova, é um cliente que quer colocar no tem telhado,
Muito e a bom. nossa ideia de equipe é ir aos poucos aumentando. A gente tem um projeto para expandir a empresa, para expandir a equipe. Então, aos poucos, a gente está dando esse espaço, né, Ótimo. conforme o mercado vai nos permitindo e conforme vai se ajeitando ali, a gente está trazendo mais pessoas para dentro do time. Maravilha. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente já ir se encaminhando para o final, mas essa pergunta é em relação a um mito que muitas vezes a gente observa no mercado, assim. Eu olhar, por exemplo, para a casa do vizinho, ver assim, a casa do vizinho é parecida com a minha, então eu vou ali e pergunto para ele quanto que ele paga, e aí eu me baseio nisso para tirar um orçamento. É bem comum. E aí? É bem comum. Qual é o ideal nessa situação, sim? O ideal é analisar de fato o perfil de consumo de cada residência, né? Às vezes a casa é maior ou menor, uma que a outra ali, mas o que conta de fato é o consumo em quilowatt. E não o tamanho da casa, né? Não. A gente já se deparou com situações que o cliente era de uma mega casa de 2 pisos e gastava R$600, R$500. Então não é parâmetro. Não é isso que determina. Não é isso então o ideal é chamar vocês para fazer um orçamento, né? O ideal. Tá. Ideal. Perfeito. Leva a conta lá, a gente bem vai na personalizado. casa. Sim, exato. É bem personalizado mesmo para cada consumo, Tem né? que ser. Mas é como eu falo para vocês que estão no dia a dia da operação, isso é algo que é muito claro. Mas para quem está nos assistindo, de repente, não é. E a pessoa pensa, então eu vou fazer uma comparação. E aí essa comparação pode ser, como tu disse, para mais ou para menos, então, né? É muito comum a gente escutar assim... mas o meu projeto tem 10 módulos e o do meu vizinho ali tem, o da minha mãe tem 12 e tá custando o mesmo preço. Por que o meu tá mais caro? Né? Aí a gente explica. Não sei em que momento a tua mãe lá colocou, não sei qual que é a potência do módulo. Tem tudo isso, né? Não sei qual foi a situação, não sei qual foi o acordo, né? Tem N fatores que influenciam né, na negociação. Então, o projeto de um ano atrás, o projeto de 1 mês atrás, 2 meses atrás, ele já não é o mesmo, porque as tabelas oscilam muito. Sim. Imagina de 1 ano, 2 anos atrás. A tendência de tu fazer um projeto de 10 módulos hoje, ser um preço, e mês que vem ser pelo menos 10% mais caro, ele é muito viva, ele é muito real. Então, não tem como dizer, por que o meu mais caro ou o meu mais barato. Depende de cada situação. Entendi. Perfeito. Então, o Denilson já estava sinalizando ali planos futuros. Então, vamos contar para o pessoal que está nos assistindo quais são os planos da Do Sol. Eu sei que também tem alguma questão ali de localização, que vocês estão com ideias, né? Porque a equipe está grande, o espaço já ficou pequeno. A gente gosta bastante do nosso espaço, mas adaptamos todo ele quando a gente mudou. Quando fomos para lá, assim, a gente moldou como a gente precisava do espaço, como a gente queria. Mas, de fato, hoje o espaço ele já está pequeno, né? Nossa garagem, o pátio já tá cheia. Já está cheia. Então, a gente, graças a Deus, né? E ao nosso trabalho. Então, a gente tá pensando em logo já mudar, né? A gente já está com mais vendedores alinhados para entrar. Temos mais veículos para aumentar a frota, então não adianta, a gente precisa ir se adaptando, né? Conforme Isso. a coisa vai mudando, a gente precisa ir melhorando. Ótimo. Tem ideia também de atuação em outros mercados? O que vocês estão pensando em relação a isso? A gente atende todos os mercados possíveis dentro da nossa área, com certeza. Até na Antártida. Abrimos para investidores. Isso é muito importante, né? Amamos parcerias. Se você tem uma grana aí, quer fazer um investimento, fala com a gente, vamos fazer sozinho. Nós temos contato aí de empresas para intermediar os contratos. São contratos longos, aí, contratos de até 15 anos, 20 anos. Ótimo, então, dá uma segurança, né, para quem vai fazer investimento. Perfeito. E nessa área, Camila, é muito comum as pessoas terem a maior dúvida, hoje a maior insegurança que rodeia é justamente essa. Será que eu vou ter esse retorno? Do menor projeto, daquele com 3, 4 placas até esse de 3 GB, 3 mega, não importa. Será que eu vou ter o retorno? Será que a legislação amanhã não muda de novo? Será que vai ser isso mesmo, né? Não é, às vezes a confiança não é, que falta não é nem no vendedor, não é nem na empresa, é no quadro geral. Sim. No todo, né? Até semana passada estava tudo certo.
essa semana já não sei mais. Cobra fio B, não cobra fio B, cobra demanda, não cobra demanda, sabe? Essa especulação e E enquanto isso, a energia elétrica subindo, né? Enquanto tu tá pensando, a energia tá subindo, né? Por isso que também é algo que tem que considerar, né? Sim, isso aí. Muito bem. Agora eu vou pedir para vocês olharem para essa câmera aqui e fazerem um momento merchan de vocês. Para quem quiser contratar do Sol, como é que são os contatos, como é que fala com vocês, endereço, e contem um pouquinho dos principais serviços assim que vocês estão realizando. Bom, a do Sol, ela oferece limpezas, seguro para o sistema solar. O seguro é muito importante, né? Hoje a gente, graças a Deus, não tem esse problema de muito granizo, muito vendaval, nada desse sentido, mas o seguro ele protege muito, né? Bastante mesmo. E nós trabalhamos também com a manutenção do sistema. Precisa ser feita uma manutenção, porque a gente trabalha com a ideia da prevenção. Hoje eu prefiro ir fazer uma manutenção, fazer uma análise ali do sistema e verificar se está tudo certo, a ter que depois arrumar um telhado que pegou fogo, enfim, porque o sistema ele precisa ser acompanhado, né? Ele precisa ter esse cuidado. Então, além disso, nós temos os kits solares, né? A gente faz o orçamento, é gratuito, só nos chamar nossos colaboradores. Orçamos para o cliente dentro daquela realidade que ele já tem e, claro, que absorvendo a ideia futura, ampliação, mudança, enfim, a gente faz de acordo com a necessidade que o cliente pede. Resumindo, para quem quer economia, conforto, fala com a gente vai até você, lhe atende, faz um chimarrão bem tupetudo, conversando, trocamos ideia, tiramos dúvida. Casal muito simpático. Dá negócio certo. Com certeza. Show de bola. Costela também, não tem problema. Para quem quiser ir na sede, é Rua Padre Miguel Fernandes. Rua Padre Miguel Fernandes, 1425, meia quadra da Cícero. Prédio também conhecido como Prédio de Patinhas. É um local muito bom ali que a gente tá. Legal. E vai ser um prazer receber os clientes, amigos, clientes que já são, clientes que vão ser. Só cruzar e tomar um mate lá com nós. Coisa boa. Gente, adorei conversar com vocês. Bom, nós também. Muito bom trocar essa ideia com vocês. Obrigado pelo convite e quando quiser, estamos disponíveis. Com certeza. Vai ser, mais vezes a gente vai se encontrar aqui. Legal. Agradeço vocês também pelo patrocínio aqui na TV daqui. A gente fica muito feliz em receber os nossos patrocinadores. Então, vou deixar para vocês aí uma mensagem final, agradecimento pro pessoal, para quem vai assistir vocês. Deixa um telefone de contato, Denilson, também. O meu é 55997187965. Só ligar, pode chamar pelo WhatsApp, pode ligar que nós estamos sempre ligados. A do Sol tem também a página do Instagram. Isso. Do Sol, Energia... Underline Energia Solar, né? Underline Energia Solar, isso aí. Por favor, curtam lá, seguem nós. Estamos colocando conteúdo agora quinzenal. Os clientes, tirando dúvida. Às vezes, alguma dúvida que surgir também, chama nós, não tem problema, a gente tira, porque aquilo que nos compete, aí a gente consegue dar uma orientada. Às vezes o cliente não tem muita noção do que está acontecendo, a gente está aí para ajudar mesmo, para ser útil, para servir os nossos clientes e é isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço vocês, até porque a gente está num lugar aqui que tem um sol para cada um, né? Então, mais do que nunca se faz necessário a gente ter um sistema de energia solar. Agradeço vocês que trouxeram sol aqui, literalmente luz, energia e potência para o nosso estúdio. E para vocês que nos acompanharam aí até agora, agradeço a audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube aqui da TV daqui. Deixem um comentário. Como dizem os jovens, deixem um joinha nesse vídeo, que a gente vai adorar saber que vocês gostaram, e a gente se encontra no próximo podcast, nosso próximo episódio do Pode Empreender. Um grande beijo e até a próxima.